E aí, pessoal, o assunto por aqui é Gustavo Quinteiros. O que ele entende do momento do Grêmio, a visão do treinador sobre o trabalho e os pedidos, porque até nome novo surgiu neste domingo na pauta tricolor e ele é real. O Grêmio procura também esse jogador. Nós vamos falar sobre isso. Tem muita coisa. Começou a semana Grenal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas agora Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil. Você tem em Porto Alegre a opção de comprar nas lojas físicas, são 5 distribuídas na cidade. Tem a Mega Store lá na Dom Pedro II, 919. Tem a Otto Niemeyer também, tem no Bourbon Shopping. Você tem a oportunidade de conhecer Mercadão da Informática também no site mercadãodainformática.com.br. Você quer computador gamer? Tem computador gamer. Você quer um computador pronta entrega? Tem também. Você quer monitores com o melhor preço? Tem. Mas na verdade tem tudo o que você precisa neste segmento. Mercadão da Informática. Gente, o Grêmio fez mais uma grande vitória. Nós falamos sobre isso no vídeo pós-jogo ontem. Uma vitória consistente, uma vitória de trabalho, uma vitória que indica que existe nos bastidores do Grêmio algo muito sério acontecendo. Gustavo Quinteiros é a representação disso, o treinador argentino que chega com essa ideia. Agora, o que pensa o treinador? O Grêmio fez 4 jogos, não sofreu nenhum gol. Nos últimos 2 jogos na Arena, o Grêmio fez 9 gols. 9 gols. O Grêmio amassou os seus adversários. O Grêmio não deu nenhuma chance para que os adversários pudessem brigar contra o Grêmio. Essa é a realidade. Foi jogo de clube grande contra clube pequeno, como deve ser esse tipo de movimento. Foi isso que nós vimos. Mas aí vai a coletiva. Nós vamos tentar entender o que pensa Quinteiros sobre o momento do trabalho. E aí é que vem a surpresa. Quinteiros muda o tom na entrevista e fala em reforços. Se quisermos algo, precisamos de reforços. Dando conta de que ele sabe a distância que existe do Grêmio para outros clubes neste momento. Ele não se ilude em um segundo sequer. Muito mais do que nós, torcedores aqui, que de alguma maneira estamos iludidos com a evolução do Pavon, com o crescimento do João Pedro, com o Vijaçante muito mais organizado. Nós temos uma chance de nos iludir em cima exatamente desse processo. Ele não. Pelo contrário. Ele fala em 2 zagueiros, ele chama de 2 centrais, 2 laterais esquerdos. Um é Lucas Esteves, obviamente, mas ele fala em outro. Porque fica claro que o Vieri, que de alguma maneira é o titular agora, não será o lateral do Grêmio, será zagueiro na reserva do Gemerson ou na segunda reserva. Ele fala em emprestar jogadores jovens para ganhar experiência. Quem seriam os jogadores jovens que não têm minutagem? Talvez o Kaique, o Ronald. É isso. Ou seja, ele faz uma visão muito mais realista e conhecendo o caminho. Ele falou em precisamos de um grupo para estar forte em todas as viagens. Nós vamos viajar muito. Ele tem noção do lugar que ele está. Do lugar que ele está, da força da logística como problema do futebol brasileiro. Ele fala em um ponta e mais um centroavante. Mais um. Ou um ponta que faça a função de centroavante. Aqui são mais 5 reforços, considerando também o Lucas Esteves. E um ponta, mais um ponta com extrema, tu coloca, por exemplo,
essas negociações que a gente tem visto hoje. Hoje surge Christian Oliveira, atacante uruguaio, jogou no Peñarol, vocês lembram dele, um jogador forte, desses jogadores, jogador de seleção uruguaia, desses caras de intensidade, parece estar nos Estados Unidos, seria um dos nomes. O Amuzu segue na discussão, ou seja, o trabalho do Grêmio que a gente parou para pensar em cima de 2 ou 3 peças, a partir dos momentos de bons jogos do Grêmio, aumenta a exigência. Aumenta, não diminui. Quando a gente pensa, o Vieri está bem, o Vieri tá... Não. Talvez o Vieri esteja dentro desses jogadores para ser emprestado, para ganhar minutagem fora daqui. E ele pensa num trabalho de longo prazo. É muito interessante esse raciocínio, sobretudo em cima disso que eu coloquei para vocês, de que a ideia de que as coisas estão caminhando bem é uma ideia real do torcedor, real interna, porque ele se diz satisfeito com alguns movimentos do time, mas longe de ser ideal. Longe. E isso não está partindo do torcedor, que de alguma maneira está cobrando coisas. Não, o torcedor não está cobrando nada. O que acontece é que quando tu avalia bem internamente, tu sabe onde tu tá, tu sabe posicionar o teu estágio de trabalho e tu projeta. E quando tu projeta, tu chega nisso. E eu concordo com ele. Precisamos de zagueiro. Zagueiros com velocidade, que dentro do trabalho dele será necessário. O Rodrigo Eli ontem foi bem no jogo, claro que foi, mas em alguns momentos que ele precisou de velocidade, ele não tem. Ele entra num outro modelo de jogo. O próprio Gemerson também. O Gustavo Martins é mais adequado ao que ele pensa. É um time que joga todo apoiado, com linhas muito altas, pressionando lá em cima, realidades completamente diferentes das que o Grêmio vivia em outros momentos. Essa é a situação. Hoje o Grêmio tem um time aguerrido. E quem não entrar nesse sistema de aguerrimento dele, talvez tenha muita dificuldade de jogar. Inclusive os melhores, tecnicamente. Inclusive os melhores. Ontem, por exemplo, o Cristaldo fez um grande jogo. No segundo tempo ele baixou um pouquinho a intensidade e tirou o Cristaldo. Ele botou o Monsalve, que também precisa se adequar a isso. Os 2 meias do Grêmio. Os 2 meias do Grêmio precisam, de alguma maneira, entender que eles, vocês são muito bons, vocês são muito talentosos, mas sem a bola vocês têm que contribuir. Tem que contribuir. E não é correndo atrás da bola como o Grêmio fazia antigamente. É estando em um espaço de campo que atrapalha o adversário. Essa é a realidade. E é por isso que nós estamos aqui tentando entender o caminho do Quinteiros. E fica claro que ele sabe aonde ele está e o que ele quer. O Grêmio tem um treinador completamente diferente da média. Completamente diferente. Qualquer outro treinador falaria com uma certa empolgação, depois, sobretudo do jogo de ontem, que o Grêmio tratou o São Luís de Juí como um clube muito menor, como tem que ser. Só que nos últimos anos nunca conseguiu fazer isso. Nunca conseguiu. Inclusive, às vezes o Grêmio até perdia. Mesmo que lá ganhou o Gauchão e ganhava, mas os jogos eram sempre muito complicados. Tinha um ou outro jogo fácil, mas normalmente eram jogos muito complicados. Ontem o Grêmio tratou de dizer o tamanho que tem o São Luís e fez isso. E no vestiário não foi a empolgação que se viu, pelo contrário. Se viu gente entendendo o momento e discutindo como tem que discutir. Falta muita coisa, isso dito pelo próprio treinador do Grêmio, que quer muita coisa. Quando ele faz essa frase, ele passou uma ideia. O Campeonato Gaúcho é importante para nós, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos um time forte para encarar a temporada e brigar por títulos. Ele vem de um título na Argentina e ele quer ganhar um título no Brasil. E me parece, fiquei com essa sensação de que a vontade dele é ganhar o brasileiro. Mas aí é sensação apenas. Agora, quando ele fala em grupo maior e fala em viagens, ele está falando do brasileiro, e não das Copas. E isso acho que é um ponto que nós vamos avançar. Hoje tem live, né? Às 8 horas aí tem live, eu acho que é praticamente na hora do jogo do Inter,
e depois tem o bate-bola, mas nós vamos fazer a live e aí mais tarde a gente volta com a timeline tricolor. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.